Sem dúvida alguma, o hidrocarboneto é a base para você entender as funções orgânicas. Fica comigo que eu vou te mostrar que química é fácil. Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? As dicas que eu trago hoje é para você aprender a identificar e classificar um hidrocarboneto, tá? Mas antes da gente ir para a nossa aula de hoje, deixa eu te falar assim. Você não precisa sair de casa para você aprender química, porque eu tenho uma isolada com aulas online através de webconferência. São aulas ao vivo, onde eu ajudo as pessoas a desenrolar bem nas provas do colégio, onde as pessoas me procuram para se preparar para o vestibular e para os concursos que vêm por aí, né, os concursos da vida. E graças a Deus esse projeto tem abençoado muitas pessoas. Esse projeto pode ser em grupo ou particular. A gente tem 2 horas de aula por semana, com bastante dicas, bastante macetes. Tem um simulado semanal para a gente verificar a sua aprendizagem. Tem um horário exclusivo para você tirar dúvidas comigo. Se você ficou interessado, manda um WhatsApp para mim, porque eu quero fazer parte da sua aprovação. Tá bom? Mas vamos lá entender o que é um hidrocarboneto e aprender a classificar esses compostos que são a base das funções orgânicas, tá? Vamos lá. O próprio nome, ele já é bem sugestivo, tá? Para você entender o que é um hidrocarboneto. Hidro vem da palavra hidrogênio. Carbonetos vem de carbono. Então, o hidrocarboneto nada mais é do que uma classe de compostos orgânicos que você só vai ver carbono e hidrogênio na estrutura. Como você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Só tem carbono e hidrogênio, só tem carbono e hidrogênio. Então, bater o olho nesse composto orgânico e você perceber que só tem carbono e hidrogênio, você vai dizer assim, é um hidrocarboneto, tá? A principal fonte para se obter hidrocarboneto não é a única, é o petróleo, tá? Do petróleo sai bastante hidrocarbonetos e eles são separados através de destilação fracionada, tá bom? Agora vamos lá ver os tipos de hidrocarbonetos para você entender melhor cada um deles. Vê só, o primeiro deles se chama alcano. O alcano, eles podem ser chamados de parafinas. De vez em quando essa palavra aparece nos vestibulares por aí afora, tá? Mas o que é o alcano? É um hidrocarboneto que só tem ligações simples. Só vai ter ligação simples, como você está vendo aqui, ó. Ligação simples é quando só tem um tracinho só. É a ligação sigma, né? Então, observou que só tem ligações simples, você vai chamar que é um alcano. Você vai classificar o composto orgânico como alcano. Já já eu te explico o que é esta fórmula daqui. Tá bom? Vou deixar isso para o final. Mas veja só, associa essa palavrinha, esse an, a justamente essa característica. Só tem ligações simples, com um tracinho só. Tranquilo? Vamos lá. Alceno, eles podem ser chamados de alquenos e olefinas. O meu professor de Química Orgânica da universidade só falava alquenos, tá? Então, alquenos e olefinas são sinônimos de alceno. Mas o que é um alceno? É um hidrocarboneto que tem uma ligação dupla. Então, associe esse em a esta característica, ó, uma ligação dupla. Então, ó, quando você bater o olho e ver um composto orgânico que só tem uma ligação dupla, chama ele de alceno, classifica ele como alceno, tá bom? Ele também tem uma fórmula geral e eu vou te explicar no final para que serve essa fórmula geral. Próximo. Outro hidrocarboneto
são os alcinos. Alcino pode ser chamado de alquino, tá? É um sinônimo. E o que é que o alcino apresenta? Uma ligação tripla, tá certo? Como a gente tá vendo aqui, ó, ligação tripla entre carbonos, tá vendo? E essa fórmula daqui, já já eu te explico. Associe esse in a esta característica, ó, ligação tripla. E temos mais um, tá? Que é o alcadieno, ó, em é a ligação dupla. Esse di quer dizer que tem duas ligações duplas, tá bom? Então associe essa característica, você vai encontrar duas ligações duplas na estrutura dos hidrocarbonetos. Como você está vendo aqui, ó, uma ligação dupla, outra ligação dupla, tá vendo? Bom, então ele tem duas ligações duplas, eles não têm sinônimos, tá? Palavras que substituem, e tem esta fórmula geral aqui, tá bom? Então a gente tem como hidrocarboneto como base, tá? Temos o alcano, ligações simples. Alceno, ligação dupla. Alcino, ligação tripla. Alcadieno, duas ligações duplas, tá? Cada um desses compostos pode sofrer alguma variação. Por exemplo, que isso aí já é uma nomenclatura utilizada por alguns autores de livros. Por exemplo, ciclo alcano. Então, ciclo, cadeia fechada, alcano, ligações simples. Ciclo alceno. Então, é uma cadeia fechada que tem ligação dupla, certo? Ciclo alcino. Então, não muda, muda apenas a palavrinha ciclo, mas não deixa de ser um alcano, um alcino ou um alcino. Um alceno e um alcino, aliás. Tá bom? Então, vamos lá entender aquela formulazinha que eu deixei para o final. Veja só. Identifica os hidrocarbonetos. Veja bem, eu coloquei elas aqui de novo. Ó. Alcano é CnH2n mais 2. Alceno, CnH2n. O alcino e o alcadieno têm a mesma fórmula. Tem a mesma fórmula, tá? Já já eu te digo o porquê. Veja só. Então, o que é esta fórmula? Esta fórmula é assim. Ela traz como é a fórmula geral de qualquer alcano, alceno, alcino e alcadieno, tá? Então, ao invés de você perder tempo, sair contando, montando fórmula estrutural dessas estruturas aqui, então você aplica essa regrinha daí, tá? Então, o que é esse N? O que é esse N? Esse N é o número de carbono. Então, vamos primeiro interpretar quem é alcano, alcino, alceno e alcadieno. Vamos lá, vamos devagarzinho. Vamos começar com esse aqui, ó. Olha, aqui tem uma ligação dupla. Então, aqui é um alceno, certo? Aqui eu tenho uma ligação tripla. Aqui é um alcino. Aqui no próximo só tem ligações simples. É um alcano. Alcano. Aqui tem duas ligações duplas, tá? É um alcadieno. Alcadieno. E aqui, ó, só tem ligações simples. É um alcano também, só que é um ciclo alcano, tá? Não deixa de ser alcano. Vou botar só a palavrinha assim, só para diferenciar um detalhe que eu vou lhe dizer. Aqui também, ó, é uma cadeia mista, né? Tem uma parte aberta e uma parte fechada. E aqui, como seria o nome desse aqui? Se esse aqui é dien, então esse outro que tem três ligações duplas seria alcatrieno, vamos dizer assim, tá? Mas isso aqui é um composto aromático. Vou chamar ele de aromático. Certo? É um tipo de alceno, né? Uma categoria de alceno, vamos dizer assim, que tem ligações duplas. Pronto. Então, identificar é bobo, né? Mas como é que a gente usa esta fórmula daqui, estas fórmulas? Então, vamos lá. É assim.
Você precisa saber a fórmula molecular desse composto aqui. Então, qual é a primeira estratégia? Você interpretar onde é carbono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada encontro de reta é um carbono e cada começo de reta também é um carbono, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos. Pronto, eu teria quantos hidrogênios? Então, vamos colocar os hidrogênios aqui, ó. Ó, esse carbono daqui tem 3. Ó, esse carbono tem uma ligação, então ele vai ter 3 hidrogênios, tá? Então, aqui tem H3. Esse carbono aqui, ó, tem 2 tracinhos, 2 ligações. Então, ele tem 2 hidrogênios. Esse daqui, ó, tem 3 tracinhos, tá vendo? Então, ele tem um Hzinho aqui. Esse aqui também tem um H. Aqui também tem 2 hidrogênios e aqui tem 3 hidrogênios. Então, para você não perder tempo fazendo isso que eu estou fazendo aqui, você pode aplicar essa regra daqui. Ele não é um alceno? Aí, o N é o número de carbono. Então, o número de hidrogênio, ó, não deu C6. Então, o número de hidrogênio vai ser 2 vezes o número de carbono. Então, vai ter que dar 12. Vamos ver se vai dar 12? Ó, vamos lá. Ó, 3, 5, 6, 7, 8, 9, com 3, 12. Tá vendo aí? Então, para você não estar perdendo tempo, montando cadeia carbônica, montando a estrutura para depois contar os hidrogênios, você pode aplicar essa regra. Mas tem um detalhe. Você só vai aplicar essa regra se a cadeia for aberta. Tá? Em cadeia fechada isso não vai funcionar e eu vou te mostrar por quê. Veja só. Então, eu vou fazer com o outro direto, tá? Fazer com o outro direto você vê que é bem simples. Então, aqui eu tenho um alcino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a fórmula molecular dele seria C7. Aí, como é a fórmula do alcino? O dobro do número de carbono menos 2. O dobro de 7, 14. Menos 2, 12. Vendo aí? Vamos ver se dá 12. Ó, 3, 5. Aqui não tem hidrogênio. 7, 9, com 3, 12. Tá vendo? C7H12. Essas regrinhas aqui, estas fórmulas, tá? Estas fórmulas aqui, ó, elas vão funcionar em cadeia aberta legal. Se for hidrocarboneto, tá? Não vou aplicar isso em qualquer lugar, não. O próximo aqui, ó, é um alcano. Então, eu vou aplicar essa regra daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6, H. O dobro de 6 mais 2. O dobro de 6 é 12, mais 2, 14. O alcadieno, qual é a fórmula dele aqui, ó? É a mesma do alcino. Aí você vai dizer, poxa, mas por que é a mesma do alcino? Porque na química orgânica existe um fenômeno chamado isomeria. Isomeria é exatamente o seguinte, você tem uma fórmula estrutural, uma fórmula molecular, aliás, e você dá origem a várias fórmulas estruturais, tá? Se você está no comecinho de química orgânica, se você nunca viu, então não se preocupa que você ainda vai chegar a isso. Isso é lá no finalzinho, já perto do final de química orgânica, mas é super importante, tá? Aí vai acontecer isso, de um composto ter a mesma fórmula de outro. Tá vendo? Não está errado, não. Porque os compostos orgânicos eles são identificados pela forma estrutural plana. Pela forma estrutural, não é? Pode ser esqueletal, pode ser condensada, enfim. É através dessas estruturas aqui que a gente identifica. Não é por essa daqui, ó. Por exemplo, ó, C6H12. Não é. Porque dá para fazer várias estruturas com esta numeração aqui, com esta fórmula molecular. Vamos lá. Alcadieno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. Aí, ó, o dobro menos 2. O dobro de 7, 14. 14 menos 2, 12. Tá vendo?
Ó, perceba que eu botei de propósito, tá? Perceba que deu a mesma fórmula, mas as estruturas são diferentes, tá vendo? Aí se chama isomeria, que você vai ver depois, tá bom? Vamos lá. Agora, por que não funciona essa regra na cadeia fechada que eu falei para você que não funciona? Veja bem, é assim. Cada vez que você fecha a cadeia carbônica, tá? Cada vez que você fecha a cadeia carbônica, você perde 2 hidrogênios. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo um alcano. Beleza, é um alcano. Cadeia fechada, mas é um alcano. Mas só pelo fato de estar com a cadeia fechada aqui, esta fórmula daqui não vai funcionar. Vamos ver, vamos provar isso? Ó, bora ver. Eu vou lhe mostrar que não vai bater. Aí aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, C6, pela regra, aplicando a regra, o dobro de 6 é 12, mais 2, 14. Agora você vai ver que não vai dar C6H14. O H não vai bater. Ó, aqui tem 2, aqui tem 2, 2, 2, 2 e 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Viu aí que não bateu? Era pela regra, não é? Aplicando a regra era para dar 14, mas deu 12. Então, quando você vê uma cadeia fechada, não aplica essa regra, tá? Não aplica esta regra. Mas tem algum macete? Tem. Aí eu vou lhe dizer. É assim. Cada vez que você vê um ciclo, aí quer dizer que é o dobro. Tá certo? Cada vez que você vê um ciclo, é o dobro. Se tiver um ciclo e mais uma ligação dupla, então é o dobro e perdeu 2 hidrogênios. Assim, ó, deixa eu lhe explicar melhor. Deixa eu fazer um desenho aqui. Por exemplo, ó, eu chego aqui e faço essa estrutura daqui. Pronto, bora pegar essa estrutura daqui. Pronto. Se eu dobrei, ó, se eu fechei a cadeia carbônica, então eu vou fazer o dobro. Então seria C5H10. Pronto, é a fórmula dessa estrutura, desse hidrocarboneto. Mas se eu já chegar aqui para você e colocar mais uma ligação dupla, cada ligação dupla que você coloca perde mais 2 hidrogênios. Então a fórmula agora passa a ser C5H8. Se eu botar mais uma, C5H6. Mas quando você vê o ciclo, é o dobro, ou seja, CnH2n. É como se fosse um alceno. Colocou uma ligação dupla, perde 2. Colocou mais uma, vai perdendo 2. Então isso é um macete, tá? Mas se você não lembrar disso no vestibular, numa prova do colégio, conta. Conta que é melhor se garantir na conta do que você ficar esquecendo esse detalhe. Por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo aí? 8. Então, o dobro, vamos lá. O dobro de 8, 16. Pronto. Então, esse 16 corresponde ao ciclo. Aí eu estou vendo uma ligação, 2, 3 ligações duplas. Então, significa dizer que eu vou diminuir isso 3 vezes. Eu vou diminuir o hidrogênio 3 vezes, tá? Então, ó, C8H14 já foi uma. C8H12 foi 2. C8H10. Pronto. Essa é a fórmula desse composto aqui. Tá vendo? Vamos ver se está certo. C8H10. Vamos ver se vai bater. Ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8, beleza. Ó, cada ponta dessa eu tenho um hidrogênio, né? E o carbono faz 4 tracinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo aí? C8H10.
Bom, na dúvida, conta que é melhor, tá? Para você não ficar, vai que esquece, né? No vestibular ou numa prova. Mas a dica é essa. Se você aplicar essas regras, essas regrinhas aqui, essas fórmulas, é para a gente não estar perdendo tempo montando, tá? Montando e perdendo tempo, na verdade. Essa é a lógica mesmo. Perder tempo numa coisa que você poderia ser mais, ter mais agilidade. Porque isso aqui, esses compostos aqui são pequenos. Mas tem uns bem grandões. Entendeu? Tem estruturas bem grandes. Tá bom? Agora pausa o vídeo e veja se você sabe essa. Que tipo de hidrocarboneto e qual a fórmula molecular para o composto orgânico a seguir? Tenta responder aplicando a regra sem contar. Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de corrigir e ver se você acertou. Gente, ficou com dúvida? Deixa nos comentários a sua dúvida que eu vou ter o maior prazer de tirar cada uma delas. Tá bom? Na descrição deste vídeo você vai encontrar o meu Instagram, que você tem a oportunidade de me seguir lá também, porque todos os dias eu deixo uma dica para você não esquecer de nada da química, tá? Eu vou sempre te lembrando de alguma coisinha da química, tá bom? Mas na descrição desse vídeo também você vai encontrar a minha plataforma com aulas online, tá certo? Onde você tem uma aula completa, exercícios respondidos e um simulado para você verificar a sua aprendizagem. Porque é treinando que você percebe se tá bom ou se não tá bom. Tá joia? Se você curtiu esse vídeo, essa minha didática, esse meu jeito de dar aula, então se inscreva no canal, porque é assim que o YouTube entende que você gostou. Tá joia? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.